Uhum. É complexo, eu acho, definir isso, porque são muitos temas e são áreas que, como mesmo o Denis e o Fyodor falaram, elas vão se abrindo em muitos ramos. Então, sei, né? E, tipo, é que cada um ele fala uma coisa. Por exemplo, quem somos, né? Isso seria algo que todos falariam. Eu acho que eu não tenho dúvida. Mas Sim, sim. para onde vamos? Todos eles, ou a maioria deles, vai dizer isso ou não? Não, não tão claramente. Não, não tão claramente, né? Eu acho que não. Ah, não sei. Bom, Não sei se faz sentido. ahn, sobre a filosofia da mente, interessante comentário deles. Eu ainda não conheço muito sobre filosofia da mente. Dos autores que tratam disso até hoje, eu só estudei o próprio Wittgenstein, que eu comentei, e o Noam Chomsky, só um pouquinho também, não muito. Uhum. Eu só estudei Immanuel Kant aqui, Sim. então O também não Chomsky e conheço. o Wittgenstein é mais filosofia da linguagem, né? Mas, Sim, não, mas tudo bem, eles também são, eles estão, assim, no hype, assim, da academia, né? no hype desse assunto. O, Uhum. a questão, o Wittgenstein ele argumentava que a linguagem ela tem por objetivo criar imagens na cabeça das outras pessoas. Então, quanto mais preciso é a sua linguagem, mais precisa são as imagens que você pinta na cabeça das outras pessoas e isso é comunicação, isso é linguagem. Uhum. Ok, disso se presume algo que é complexo por si só, mas que em si não resolve nenhuma das questões que a gente que foram perguntadas aí embaixo, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É Uhum. apenas uma inferência a respeito do funcionamento nosso como sei lá, como seres humanos, como animais que estamos aí vivendo nessa O... Não, 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 pode continuar. Conclui. nessa sociedade. No entanto, a gente tem hoje esse tema que eu não parei de pensar enquanto você expunha o seu pensamento, que é a questão da realidade virtual, da noção de simulação. Inclusive, hoje nós vivemos num hype, sei lá, Matrix. Matrix eu acho que é uma das obras artísticas mais importantes dos últimos tempos. Então, isso eu acho que é um movimento onde nós, como sociedade, como seres humanos, estamos começando a tatear a noção, uma noção metafísica um tanto mais arraigada em preceitos lógicos. Porque por muito tempo a metafísica foi uma coisa que é, chegava até um certo ponto e navegava num vazio, num void existencial e bum, caía em Deus, caía na teologia, caía em algum assunto do tipo. E agora a gente está percebendo que não precisa ser assim, não precisa ser exatamente desse tipo, principalmente por conta das novas pesquisas na área da física e da física de partículas e essa física que trata do mundo subatômico, que inclusive tá começando a ser citada pela galerinha aí dos estudos psicólogos, psiquiatras, né? A física quântica parece que começa a ficar um papo meio de coach, né? Coach quântico, caramba. Mas a física quântica, esse assunto que é assim, que trata do subatômico, das partículas, dos blocos fundamentais da existência, ele foi citado pelo psiquiatra suíço Carl Jung na conclusão de um dos seus livros mais importantes, que é O Homem e seus Símbolos. E eu acho que nós estamos começando a tatear algo de muito incrível sobre a nossa existência como seres humanos.
E eu gostaria de ouvir mais sobre isso, mais sobre filosofia da mente. Se você puder recomendar autores dessa área, eu ficaria extremamente grato. Eu também ficaria grato. Aqui, ó, o cafezinho aqui ele fez uma pergunta aqui para todos nós. Hum. E essa pergunta é, na opinião de vocês, quem somos nós? Olha, para ser Eu vi uma visão sincero, interessante sobre isso, eu acho. Eu acho que todos nós somos a verdade, cara. Somos todos algo momentâneo que está se padecendo e que é verdade aos próprios olhos da verdade. Se deu pra entender bem, eu não sei explicar. Não, tipo, a gente é caracterizado não pela existência. mas o quê? Pelo que então somos categorizados? Eu acho que nós Tipo- somos categorizados pela consciência. Nós somos o universo, porque nós fazemos parte dele, nós não somos algo à parte do universo, nós somos formados das mesmas coisas que as estrelas são formadas, mas, diferente das estrelas, nós temos consciência disso. Então eu acho que nós somos E uma temos parte. temos também racionalidade, digamos assim. Nós somos uma parte do universo que é consciente de si mesmo. Por um breve período de tempo. Sei lá, 80 anos. No meu caso, muito menos porque eu sou fumante. Nossa. Mas, para mim, eu considero o quem somos nós não uma pergunta que. Bom, o cafezinho tá respondendo que o John Luke dizia que somos o que podemos nos lembrar de nós mesmos. Supomos que ele caracteriza-nos como nossas lembranças e recordações. Olha, sobre o eu, aqui, se eu fosse perguntar para mim mesmo quem sou eu não teria uma resposta definitiva, porque a minha consciência ela também ela é momentânea porque ela é afetada pelo tempo e pelo espaço em que eu estou inserido e pelos efeitos externos que ocorrem entre as minhas relações. Só que quando nós nos perguntamos quem somos nós, a gente está chegando numa questão mais existencial, mais substancial. E eu chegaria à mesma conclusão do que o do Fyodor. Somos uma parte do universo que seria capaz de entender a si mesmo. Só que por um breve período de tempo até nos tornarmos parte do universo novamente. A gente não só consegue entender que a gente, como também consegue entender aquilo que está por nossa volta, né? A gente não é só consciência de si. Sim, sim. Mas, cafezinho, o que que você considera um indivíduo e o que que você considera uma pessoa? Qual que é a distinção que você faz dos dois? Olha, para mim eu considero uma pessoa aquilo que está naquele lugar. O indivíduo é aquilo que é. Seria algo mais como a sua essência. O indivíduo é tudo aquilo que tem um coração batendo. É isso aí. É tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que é vivo é o indivíduo. Não, mas agora nós estamos fazendo uma distinção entre um indivíduo e uma pessoa. Um Uma indivíduo pessoa é tem algo consciência, o pertencente indivíduo, ao ele todo. pode... Uma pessoa é aquela que tem sua unidade, suas características próprias. Não entendi, cafezinho. Pra mim isso foge da lógica, porque justamente a palavra indivíduo me lembra individual. E o todo me lembra o coletivo. Sim, sim, eu também penso isso. Pra mim foge Eu da minha considero estrutura mais lógica. o indivíduo como se fosse uma representação da personalidade da pessoa, só que indeterminada. E a pessoa seria um,
um determinado ser que está ali no espaço, que existe. Pra mim, indivíduo é cada um de nós e pessoa era o autor, poeta lá, o Fernando. Meu amigo, você meteu essa, velho. Muito ruim. Mas eu tô entendendo, Nietzsche. O que você tá querendo dizer é que a pessoa, né, é meio que o físico, né? Então você fala, olha aquela pessoa ali, você tá Sim, querendo dizer meio que o estado físico dela. sim, É, sim. como a massa dela se comporta no espaço. Já o indivíduo Exatamente. são os pensamentos, o ser, né? A essência dela, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Entendi. Mas qual é o intuito dessa. De tentar ver a diferença das palavras? Não sei Não exatamente. sei, fluiu aqui. Fluiu demais. Nós chegamos a esse ponto. Eu posso dizer o que eu acho que o que nós somos? Manda. Pode, claro. Então, em maneiras gerais, eu diria que nós somos organismos auto-organizados, onde vivem em um sistema que é maior do que um sistema que é um todo e múltiplo na somatória desses organismos. E aí as relações elas são papéis. A relação tem um papel importante para a afirmação desse sujeito nesse mundo. Eu diria nesse sistema. Uhum. Posso dar um exemplo disso? Pode, claro. Então, quando eu falo nesse sistema, eu penso em padrões de ordem dentro de um sistema. Se eu for levar para o aspecto da teoria do conhecimento, por exemplo, ou da filosofia persiana, né? Sim. Do Percy, né? Que pensa que assim, existem padrões de ordem onde cada padrão de ordem tem uma multiplicidade de organismos que se relacionam entre si, né? Eles se autorrelacionam. Existem 3 padrões de ordem, segundo essa filosofia, onde o primeiro padrão de ordem seria um sistema molecular, né? Seria o sistema celular, por exemplo, né? As células do corpo, ou o sistema, um organismo, né? O organismo humano, por exemplo, já é um sistema de primeira ordem, um sistema que eu colocaria como um sistema orgânico. Né? A digestão, por exemplo, é um sistema orgânico que ele tem uma organicidade dentro de um sistema. Seria, no caso, dentro do corpo humano. Mas essa relação desses indivíduos ou dessas substâncias, poderia dizer, pode ser essa relação, uma relação de geração e corrupção dentro de um sistema micro, como, por exemplo, alimentação, transformação de uma natureza, enfim. Por exemplo, algum organismo ele consome um outro através, né, de, sei lá, ele mofa, e o mofo ele é um organismo, enfim. Esse seria um padrão, o primeiro padrão de ordem. O segundo padrão de ordem seria a relação desses organismos dentro de um sistema. Então, por exemplo, a comunicação é um segundo padrão de ordem, onde ele se auto-organiza através desses indivíduos, né, através desses organismos, dessas substâncias. Esse segundo padrão de ordem a gente conhece principalmente pela comunicação humana, principalmente, não é apenas, mas principalmente a gente utiliza isso a partir desse entendimento de padrão de ordem, porque a gente entende o mundo a partir de forma humana, por sermos seres humanos, né? Mas a gente pode ter um entendimento mais vasto disso, até fugindo, né, do antropocêntrico, né, entendendo um aspecto como organismos que se relacionam, por exemplo, dentro de um bioma, um sistema de alimentação, por exemplo, de presa, enfim. E o terceiro padrão de ordem seria um padrão de ordem que ele altera as relações desses indivíduos que encontram-se nesse segundo padrão de ordem. Então, na teoria do conhecimento, o terceiro padrão de ordem seria, de certa maneira, a pós-verdade, por exemplo. Uma informação ou uma afirmação sobre algo que de tal maneira influencia diretamente
na compreensão da realidade do indivíduo que encontra-se dentro desse sistema. Então, existem esses padrões de ordens e cada um se relaciona de forma orgânica, né? Então, eles são importantes dentro daquele meio, né? Eles têm um papel como uma unidade dentro de um sistema, sendo a unidade uma multiplicidade de unidades, né? E não apenas isso, mas a relação dessas unidades dentro desse meio, dentro desse sistema, né? E aí, o terceiro padrão de ordem, eu diria que pode ser o padrão dos entendimentos dos padrões, como, por exemplo, a filosofia, ela, de certa maneira, é um terceiro padrão de ordem, ela está tentando entender algo para além daquilo, né? Por isso que existe uma metafísica, metafilosofia, meta-análise, né? Enfim, esses metas na filosofia, eles têm um papel de ter esse distanciamento desses padrões de ordem, né? E chegar a um nível acima, entre aspas, né? Porque isso não é nada físico especificamente, né? Mas é conceitual. E o ser humano é esse indivíduo, é esse organismo que está interagindo, que está participando exatamente desse sistema. Então, nós nos afirmamos a partir dessas múltiplas relações que nós temos através desses sistemas. E aí, a partir disso, nós nos afirmamos como seres humanos ou como indivíduos existentes desse meio. Esse meio, enfim, pode ser vários sistemas. Assim, você pode não ter só um sistema, você pode ter vários sistemas que eles se relacionam entre si, né? Eu acho que é isso, basicamente. Legal, interessante, cara. Profundo. Profundo. Precisei Sim. tomar um cafezão aqui pra entender. Mas pra mim você meio que descreveu a dialética hegeliana num plano natural. Basicamente. Sim, eu penso isso a partir do Hegel mesmo. Eu acho que isso... a gente sempre tem que... É o que eu falo, um estudante de filosofia é um manco, onde ele precisa sempre de uma bengala. E a bengala pode ser um filósofo, né? Ele só consegue andar com uma bengala. Então, neste Por isso que caso, eu filósofo estaria só dá migrando mancada, para não, outra brincadeira. bengala. Exatamente. Não, você já tá com aquelas bengalas duplas, sabe? Andador. Enfim. Eu Mas agora... sou uma aranha. Não, nessa e analogia, eu uso 8 bengalas. Tipo isso. Nessa analogia, um doutor é tipo um cadeirante, não sei. Uma pessoa que usa uma cadeira de roda, o cara vai muito mais longe, muito mais rápido. Nesse caso nós não sabemos. Mas, então, agora nós chegamos no terceiro e último tópico, que neste caso é a diferença entre misticismo e filosofia. Opa, pera aí, o cafezinho... Antes de tudo, deixa eu ler aqui o que o cafezinho disse. O cafezinho tá falando várias coisas aqui. Por isso que eu digo, um ser humano nos caracteriza como indivíduo, um ser humano dentre outros. E a nossa formação como pessoa seria algo essencial de cada um, em minha visão. Mas nós não terminamos as questões ali que o Narsh mandou. Nós vamos seguir adiante também. no conteúdo inicial ou vamos responder de onde viemos e para onde vamos? Acho que a gente pode responder. Mas eu ia responder o cafezinho, antes de tudo também, que a formação, como ele falou no final, né? Que a nossa formação como pessoa seria algo essencial de cada um. Essa formação como pessoa, esse entendimento de pessoa já está dentro de um sistema de entendimento de ser humano, né? Então, é claro que existe um exercício individual na construção desse sujeito, mas o entendimento desse sujeito ainda não, já está dentro de um sistema de compreensão. Então, eu acho que a construção de uma individualidade, ela, antes de tudo, é uma autodeterminação do sujeito, se o Hegel me permite utilizar esse termo, hegeliano, né? Mas, além disso, também é a operacionalização do signo do entendimento de ser humano através da sua individualidade. E aí isso se constrói uma personalidade de um indivíduo. Constrói o indivíduo em si, né? E aí ele, através de como ele absorve esses entendimentos que vão para além dele, é o que ele se afirma no mundo como tal. Então, eu posso dizer que concordo e não concordo com você, cafezinho. Foda, hegeliano é chato, né?
Todo hegeliano é um arrombado mesmo. Não, pior que o Fyodor nem conhece a piada, né, mano? O Fyodor não- Putz, não, deixa pra, Meu. deixa pra outro momento. Fiquei de fora. Meu, não Caramba. pegou a referência. Mas Mas então, eu tranquilo, quero depois só deixar eu uma coisa, que assim, pra quem estiver assistindo ou ouvindo isso daqui, pra comentar, né, o que discorda. Porque se for pra comentar o que concorda, foda-se, né? Se concorda, valeu. É, Mas se discorda, na minha opinião, importantíssimo comentar. E se também porque tem alguma questão pra eu- melhorar, né? No áudio ou no. Porque o sujeito, ele é, para mim, eu penso que ele é algo substancial da pessoa. E quando o sujeito, ele começa a desenvolver a proposição eu, ele começa a se autodeterminar e se autoconstruir. E é desta forma ele consegue se compreender como que ele se apresenta para si e também para o outro. Nossa, eu Cara, odeio utilizar esses Eu termos. acho que o um indivíduo, saco. quando ele se afirma no mundo, quanto mais ele se afirma no mundo, mais ele percebe quão no mundo ele pertence. Sim, sim. Então, mas se a gente pegar Freud, né? O eu, você não controla quem você é. Você Sim, tem você várias não- forças que dizem o seu eu. Ah, mas É, o que Freud exatamente. é muito determinista nesse debate, né? Freud é extremamente também. determinista. Sim. Sim, mas isso não tira a validade do discurso dele, né? Eu acho. Ah, não sei, eu relativizo bastante isso, porque, de certa forma, O eu é algo indeterminado, mas ainda assim substancial. Não, só pra colocar, antes da antítese, só pra colocar como tese, né? Uhum. Pra quem não sabe ou se esqueceu, pra Uhum. Freud o eu vai ser uma luta constante entre os desejos que você tem, as pulsões, o seu ego e o superego, né? Que seria a sociedade, né? O que a sociedade pensa e o que ela espera de você. Então, o seu eu seria uma luta constante dessas forças. Faz sentido. Uhum. Então você não controla direito quem você é, né? Inclusive, se você perceber, tem muito em todo mundo uma luta do eu contra si mesmo, né? Que é você querendo algumas coisas, querendo ser algumas coisas, mas que você não consegue ser. Então é você lutando contra você mesmo, basicamente. O Nash, eu acho que de certa maneira o Hegel, assim, segundo a filosofia hegeliana, eu acho que isso não contraria o que você está falando. Eu acho que a afirmação do indivíduo como sujeito e como sujeito atuante no mundo é em si uma disputa. Ele tá tentando se afirmar nesse mundo e entender como pertencente a esse meio totalizante que o cerca, por exemplo. Então, por que a gente está sempre tentando se afirmar no mundo? Porque o indivíduo não é algo que está dado nesse universo, nesse sistema, né, nessas relações. Então a gente está sempre nessa disputa de afirmação do eu, porque a significação desse eu no mundo é muito maleável, de certa maneira. Claro que a gente não foge da compreensão do eu, né? Você não é que nem o Aristóteles fala sobre essência e acidente, né? Não é que um dia você acorda girafa, outro você acorda papel, outro dia você acorda, sei lá, né? Mas você ainda é um ser humano, mas o entendimento de ser humano ele ainda é muito, como o Cafezinho colocou, mutável, né? A pergunta que ele fez, né? Já puxando para a pergunta do Cafezinho, né? O Cafezinho colocou assim: o eu seria mutável? Se você pode se determinar uma pessoa tímida, porém, em outras circunstâncias, você pode demonstrar facilidade em se relacionar com pessoas como sua família. Então, essa afirmação do eu no mundo também depende das relações de sistema que você tem nos múltiplos sistemas que você tem no seu meio, né, na sua relação. Por isso que a gente não é igual em todo o aspecto, né? Puxando um pouco para o aspecto da psicologia, eu falo que uma pessoa que é bipolar no aspecto de personalidade, e não emocional, mas uma pessoa que é bipolar, ela seria, para mim, a pessoa perfeita. Porque o ser humano, em si, ele é multipolar. Você consegue... Denis, eu posso ser o Denis eu posso ser o Denis namorado, o Denis filho, o Denis amigo. E esses Denis são as múltiplos
indivíduos que eu me entendo, que eu entendo como eu sou, e eles se destoam, de certo aspecto, da maneira como eu me relaciono com cada indivíduo. Uma Isso me pessoa lembrou bipolar, muito no não. Gênesis Evangelion, cara. Sim, mas assim, uma Eu pessoa odeio o Hegel. bipolar, ela acaba sendo a pessoa perfeita, porque ou ela é exatamente como ela é com qualquer pessoa, em uma maneira dela se demonstrar para o mundo, ou ela é autodestrutiva com ela mesma. Então ela tem uma via de mão dupla, onde ela só se demonstra como ela é para o mundo e como ela trata ela mesma. Então ela só tem duas maneiras de se representar, de se demonstrar. Se for levar em consideração de que é um sujeito que se afirma de forma absoluta nessas relações, a meu ver, na minha lógica, uma pessoa bipolar seria a pessoa perfeita, né? Que é muito contrário do que a gente é, né? A gente se relaciona de múltiplas formas. Sim, são as máscaras. Mas eu acho que nesse caso você tá assumindo que o ser humano é o efeito da sua estrutura psíquica e não a estrutura em si. Assim, no caso... Do bipolar, né? Tipo assim, uma pessoa não é a pessoa que ela é quando ela está com seu pai. Ela não é a pessoa que ela é quando ela está com a sua namorada. Você não é aquela pessoa. Não é isto que você é. Você é esta entidade que é capaz de ser diferentes pessoas em diferentes situações. Sim. Aí a gente já cria uma bifurcação entre o eu psíquico, né? E o eu ontológico. Sim. Né? Que é o indivíduo ontológico. Porque aí o indivíduo ontológico, e aí por que é tão custoso para a gente dizer quem é o eu no aspecto ontológico? Porque ele tem que abarcar principalmente a universalidade do entendimento do eu. E qual é o problema? Então, porque eu vou te dar um exemplo. Lá na metafísica do Aristóteles, nas primeiras linhas, o Aristóteles fala: todo homem, por natureza, tende ao saber. Essa é a frase que ele coloca na primeira linha do texto dele. Ele não precisou perguntar indivíduo por indivíduo, para ter tal afirmação. Essa afirmação ela é em si ontológica e tautológica, onde ele coloca todos os indivíduos, todos os seres humanos, como sujeitos que tendem ao saber. Isso atemporalmente. Entendeu? Ele está falando isso não dos indivíduos que ele conhece, mas da universalidade de indivíduos, como eu e você, por exemplo. Certo, então, ele está assumindo o comportamento. Sim, mas esse assumir é uma afirmação ontológica. Entendeu? Então, por que é tão difícil para a gente afirmar de forma ontológica? Porque, antes de mais nada, a gente está entendendo, primeiro, o mundo a partir de nós, e é muito difícil a gente entender o mundo a partir dos outros. Eu não digo muito difícil, é impossível, né? Eu acho que não, só se, sei lá, fizer uma transferência cerebral, né? E aí a gente vê como é que é ser a outra pessoa. Mas fora isso, é muito difícil. E quando a gente fala quem sou eu, ou o que é o eu, quase que instintivamente a gente está pensando a partir de nós, indivíduos. Só que quando você coloca a questão o que é o eu, isso é uma questão que vai para além do indivíduo. Sim, porque você tem uma história filogenética aí atrás. Bom, a gente ainda vai responder aquele questionamento anterior do Nart. Que então, nós conseguimos definir quem somos, eu imagino que debatemos sobre isso, mas agora, de onde viemos? Sim. Eu ia fazer... Não, pode falar. A gente veio de Deus? Sim ou não? Eu diria que não. Diria que não. Eu diria É difícil, que sim, né? cara. Eu diria que sim. Não, eu vim da minha mãe. Nós temos causas inerentes, naturais, ou seja, eu vim da minha mãe, então não vou dizer que eu vim Não, de mas é Deus. interessante, eu achei que ninguém que fosse dizer que sim, mas o Fyodor, acho que sim. Por que sim, o Fyodor? Eu diria que sim porque, bom, primeiro eu não tenho
uma ideia convencional de Deus. Eu não acredito que Deus seja o velhinho no céu. Eu acredito que Deus seja uma força motor do universo que ela tem um sentido. Ela tem um sentido porque existem leis naturais no universo, né? Você tem a leis, sei lá, a lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, você tem energia Nuclear escura. forte. Nuclear forte, nuclear fraco. Exatamente, as leis básicas da física. E disto, bom, você tem isso e você tem matéria. E bilhões de anos depois você tem seres conscientes que falam sobre coisas como moral, por exemplo, e advogam pela prática de bons costumes. Então, Então, existe um sentido nisso. Não se sabe por- exatamente, eu não sei qual, e eu acho que então, não mas é definido qual. por que tem que existir um sentido nisso? Porque as leis existem, porque as leis naturais existem, porque existe a entropia, por exemplo, porque existem as leis da física, e porque as leis da física e a passagem de bilhões e bilhões de anos e o tempo acabaram fazendo com que na existência se apresentasse seres que pensam em moralidade. E isso Mas não aí é, também. isso Mas não não é melhor falar em precisa. natureza do que em Deus? Eu acho que as coisas se confundem aí. Eu acho que natureza e Deus pode Uhum. ser a mesma coisa. Mas é Panteísmo, então? exatamente. Não, mas aí que eu entraria. Se natureza e Deus é exatamente a mesma coisa, por que você tá chamando isso de Deus? Se Por que precisa natureza. dessa nomenclatura? Por que da nomenclatura Deus? É. Olha, porque Deus pode não ser uma força, por assim dizer, que faça parte da natureza num sentido físico. Deus pode ser o motor do funcionamento disso, mas ele não precisa ser parte disso no sentido que fica muito difícil explicar, principalmente porque a gente ainda está começando a tatear a ideia de diferentes dimensões para a existência. Não que a gente esteja começando a tatear agora, porque já faz muito tempo que os filósofos falam sobre coisas que estão para além da capacidade cognitiva do ser humano. E eu acredito que Deus possa ser isso, mas aqui eu não falo com nenhum rigor científico, mas apenas com alguma noção intuitiva de que este seja o caso. Ô, Fyodor, você me fez lembrar de um trecho, se eu não me engano, do parágrafo 4º do Proslógio de Santo Anselmo, que ele fala que Deus é maior do que tudo aquilo que possa ser pensado ou dito. Sim. E lógico, o Deus que ele tá falando é o Deus cristão, né? Ele é um santo, né? Santo Anselmo. Mas... eu não sei, eu ainda fico... Eu sinto que você tá... Isso é o que eu sinto no que você tá dizendo, assim. O que me parece é que Deus é um termo mais do que uma entidade. Como se fosse um símbolo para você utilizar acerca de dizer algo sobre, entendeu? E aí você denomina-o como Deus. Faz sentido o entendimento que eu tô tendo? Faz sentido. A ideia de Deus, pra mim, é muito difícil de explicar, de definir. Mas imagine a natureza. A natureza, ela vem da simplicidade, né? Se você for pensar sobre o começo do tempo, ela vem de uma simplicidade de leis e de matéria. E com o passar de muito tempo, ela se desenvolve. Você percebe dentro da existência coisas muito complexas, mas tipo muito complexas,
coisas que você tem que sentar a bunda e estudar por muito tempo para conseguir entender. Tipo, sei lá, cálculo. Como colocar um satélite para flutuar, para orbitar a Terra no espaço. Isso são coisas. Como terraformar Marte. Exatamente. São coisas extremamente complexas. Mas tudo isso veio de uma simplicidade minúscula, por assim dizer. Teóricos físicos argumentam que, muito provavelmente, o universo começou, da maneira como nós compreendemos o universo, de uma singularidade infinitamente pequena, uma singularidade pequeníssima, que poderia, sei lá, que seria muito menor do que o buraco por onde passa uma agulha. E imaginar de que dessa simplicidade e de bilhões de anos, desses dois ingredientes, existimos nós e toda essa complexidade que nós percebemos ao nosso redor, exatamente tudo da forma como nós percebemos, esse azulejo no chão, essa luz do computador, né? Esse dispositivo, microfone, todas as leis de todos os países, a constituição de todos os países, toda a história de cada ser humano que viveu aqui. É claro que tudo isto pode ser fruto do acaso, mas a que se deve a moralidade? Questiono vocês. Cara, é que na A que verdade se eu deve acho. a moralidade? Da onde vocês acham que surgiu a moralidade e qual seria primeiro, a sua origem, segundo, a sua função? O Nart ia falar, porque eu tava querendo falar também. Você quer falar primeiro, Nart? Você que sabe, você quer falar? Não, tudo bem. Não, então eu falo. Acho que duas coisas. Primeiro que, pelo que eu entendi, parece que você tá, Fyodor, a sensação que eu tenho que você tá apresentando pra mim não, né, pra gente, um entendimento de Deus metafísico, que a gente vê muito na filosofia, por exemplo, onde você tem um símbolo para justificar a multiplicidade do entendimento de determinado filósofo. Você pode ver, por exemplo, o Deus metafísico do Descartes, por exemplo, que ele é um gênio maligno, né? Ou você pode ver esse Deus metafísico, a grosso modo, né, o Deus metafísico do Hegel, que seria o espírito absoluto. Enfim, existem outros autores, outros filósofos que abordam esse Deus metafísico, né? Mas outra coisa que eu ia apontar é que você levou para um outro lado, que é a questão, acho que a construção das coisas seriam. Você perguntou se seria um acaso, né? Ou se elas têm uma originalidade, se elas têm uma genealogia, uma origem para além do ser humano. Seria nesse aspecto? Olha, pode ser. Assim, eu não tenho certeza. Para mim, esse assunto, como o Cafezinho comentou ali, eu sou um agnóstico, mas talvez Deus possa ser o primeiro motor de Aquino e Aristóteles. Supomos que existe uma lei causal imutável, onde uma ação é causada por outra ação, que é causada por outra ação, e a natureza dessa causalidade seria o primeiro motor, ou primeira causa que dela originou-se todos os motores. E esse Deus não teria sido causado. Bom, como Cafezinho, eu também sou agnóstico. O primeiro motor imóvel, né? Como Cafezinho eu também sou agnóstico. Eu não tenho certeza se Deus existe ou não, mas eu consigo tatear a ideia tranquilamente. E se Deus existisse, eu não me importaria com isso. Eu não tenho, assim, um ódio ateu militante por Deus. Mas, assim, se Deus... Eu não vejo por esse lado. Existe um argumento comum, né? Assim, como que o universo veio do nada? Não sei, tem que ter Deus para ter criado ele. Tá, beleza, mas como é que Deus veio do nada? E se Deus pôde vir do nada, por que o universo não? Afinal, quais propriedades são específicas de Deus para que ele sempre existisse e quais propriedades são específicas do universo para que ele não possa ter sempre existido e precise ter, por isso, um início? Eu não acho que eu não acho que o universo precise ter um início. Eu acho que o universo pode ser
infinito, por assim dizer. Ele não precisa de uma causa motor originária. Cara, Então, vai lá, manda é. bala aí. Seguinte, a sua argumentação, né, sobre o Deus existir me parece muito baseada em que como que as coisas são tão complexas e como tem a moral e tem várias leis quando na verdade essa complexidade das coisas e a moral é uma coisa que pode ser complexa, mas pode ser que ela seja uma coisa muito ínfima, muito fácil, entendeu? Pra gente, nós seres humanos, isso pode ser caralho, olha que foda, o universo é enorme, tudo é complexo e tem moral, mas pode ser que na verdade não seja nada, entendeu? Pode ser que, assim como, não sei, uma formiga não pensa o que a gente pensa, pode ser que o que a gente pensa não é nada, entendeu? Não é complexo. Só parece complexo porque é a gente que tá aqui. Mas na verdade é muito simples. Concordo com você. É bem possível que seja dessa forma. Mas ainda assim você não responde a pergunta: por que da moralidade? Por que que existe o bem e o mal? E por que que existe um apelo histórico para que se pratique o bem? E por que que existe um terror frente ao mal? Então, eu acho que isso Eu só acho é que é uma meramente proporção. humano. Falei. Não é acho que é o humano, seguinte. não é humano. Só pra, desculpa interromper, mas só pra concluir. Não é humano porque a gente consegue perceber em menor grau moralidade nos outros animais. Eu acho que isso pode ser tanto instintivo quanto racional, mas eu acho que, por exemplo, existia um certo grupo de pessoas em um determinado grupo primitivo. Essas pessoas vivenciavam as coisas juntos, comiam do que plantavam e por aí vai. Até que chegou um dia um invasor, ele fez tal tipo de ação que impedia deles conseguissem comer. Eles começaram a considerar qualquer tipo de ação que fosse contra eles, ou então que fosse Eu concordo com você, Cafezinho, nesta mesma questão. não beneficiar o grupo ao todo, alguma coisa pouco moral. Quer dizer, não moral, quer dizer. Por isso, eu acho que surgiu dessa de coletividade, sabe? O ser humano, como um ser social, precisa de uma moral, precisa de regras, precisa de ética, para conseguir viver em harmonia. E assim criou-se o conceito de Deus, então. Então, o que eu ia falar é que assim, existe um ethos natural. Esse ethos são as condutas dos indivíduos dentro de um sistema, dentro de um meio, de uma matilha, por exemplo. E aí você vê certas regras de condutas dentro de um sistema não humano. Humano também, claro, mas não humano. Mas a compreensão da moralidade, porque aí a moralidade ela vai ser, no entendimento da ética, a moralidade ela vai ser uma afirmação de conduta onde vai dizer ou desdizer o que deve ser feito ou não. E o que deve ser feito ou não tem esse pêndulo moral do que é o certo e errado. Diferente dos animais, isso a gente vai ver, por exemplo, na Ética Nicômaco do Aristóteles, os animais eles pautam-se sobre aquilo que é prazeroso ou doloroso. Diferente do ser humano, a gente consegue distinguir o que é prazeroso e o que é doloroso com a questão do que é bom e do que é mal. Porque assim, por que é tão fácil você adestrar um cachorro, por exemplo? Porque o cachorro ele vai agir a partir daquilo que faz bem para ele ou não. A gente consegue, além de ao longo do aprendizado de um cachorro, ele saber, olha, fazer tal coisa me causa dor, não devo fazer. O ser humano ele consegue racionalizar o prazer e a dor dele de tal forma em que ele sabe se aquilo é bom ou mal para ele. Por isso que a gente, por exemplo, consegue tomar um remédio que é ruim. Ele não, por exemplo, um remédio, sei lá, eu não consigo tomar dipirona líquida, porque o gosto é muito ruim, eu me sinto mal tomando isso não me causa nenhum tipo de prazer, mas eu tomo. Mas por que eu tomo? Porque eu racionalizo as consequências das minhas ações. Então, quando você racionaliza, você já está tendo uma interpretação moral, e aí eu digo moral humana,
de como as minhas ações serão consequentes para meu benefício. O animal já não operacionaliza a partir desse entendimento. Lógico, o animal ele tem um ethos, mas o ethos dele é estritamente pensada naquilo que causa prazer ou dor. Então, as ações que um animal realiza dentro de um sistema, dentro de uma organização, dentro de um meio, de uma relação entre indivíduos da mesma espécie, é sempre pautada naquilo que é prazeroso ou doloroso. Até mesmo se para ele entende que ele se sente mal por sentir dor. E aí esse bom e ruim não vai ser mais um aspecto moral, entendeu? Ele vai ser um aspecto do que eu sinto, né? Então, não digo que os animais não tenham um parâmetro ético, mas o parâmetro ético deles é diferente porque eles não estão racionalizando as consequências dos desprazeres que eles vivem, entendeu? Só uma coisa que eu faria uma certa... Não sei se é uma antítese, tipo, eu concordo exatamente com o que você está falando. Só que eu diria que essa racionalização nossa tá ligada aos nossos instintos e de dor e prazer, que nem os animais. Entendeu? É verdade, exatamente o que eu ia comentar. Não, sim, mas por isso que a gente consegue justificar fazer coisas que não causam prazer e mesmo assim fazemos. Então, mas a gente faz em prol de um prazer. Por exemplo, tá, Não, você vai tomar... Você vai tomar, por exemplo, um remédio ruim. Tá, mas você vai tomar um remédio ruim porque você tá sentindo alguma dor e você quer perder essa dor. Então, aí você coloca o espectro da moralidade de bom. Isso vai ser bom pra mim, mesmo que eu não sinta prazer nisso. Os animais não têm esse espectro moral de bom, onde eles sabem que aquilo que fazem mal pra eles, no sentido, na questão dos sentidos, vai trazê-los algo positivo ou algo prazeroso. Por exemplo, um animal nunca consentiria em fazer uma tatuagem, por exemplo. Porque tatuagem causa dor. É que nesse sentido a gente está comparando extremos, né? O ser humano, ele é, em comparação a todos os outros animais, ele é muito inteligente. Nós temos uma capacidade neuronal muito maior, então fica difícil a comparação. Mas eu acredito que a moralidade é uma coisa que ela se constrói com o tempo dentro da filogenia de uma espécie. Então, eu vejo moralidade nos animais da seguinte forma. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, eu gostaria de dar o exemplo do Paradise Bird. Paradise Bird é um pássaro que ele é da região da Papua Nova Guiné e da Austrália. O ritual de acasalamento desse... É um pássaro bem bonitinho, inclusive, bem exótico, assim, bem diferente. O ritual de acasalamento desse animal, ele passa por um processo onde ele limpa todas as folhas do chão da onde ele mora e ele começa a praticar uma dança que é bem diferente, bem esquisita e rende bastante risadas. Se vocês derem uma pesquisada aí no YouTube, vocês vão ver que é bem interessante mesmo. E você pode se perguntar assim, porra, mas o que caixas d'água aconteceu na história filogenética desse animal para que, por meio da seleção das espécies, a limpeza do ambiente dele, a limpeza da casa dele, por assim dizer, e uma dança específica fizessem com que a probabilidade dele acasalar e sobreviver fosse maior? Seleção natural. Seleção natural. Então, isso para mim já é uma espécie de moralidade em tenra infância. Muito, mas muito longe de ser uma moralidade tão complexa como a gente vê nos seres humanos, mas eu acho que tem a mesma essência, de moralidade. Cito outro exemplo. Um experimento que aconteceu com, se eu não me engano, chimpanzés, mas eu consigo precisar que foram primatas, mas eu não tenho certeza se foi esse chimpanzé ou alguma espécie de macaco. E nesse experimento, os macacos são colocados em uma cela. Dessa cela, quando eles fazem um comportamento X, eles são punidos por isso. Todos os macacos são punidos por isso. Todos os macacos estão ali presentes. E os experimentadores vão fazendo um rodízio dos macacos que estão ali dentro,
né? Sempre colocando alguns elementos novos, 1 ou 2, 3 elementos novos, amostras novas dentro desse ambiente onde os macacos estão. E eles vão percebendo que os próprios macacos velhos, por assim dizer, o macaco velho, que já está ali, que já sofreu na mão de outros macacos, né, já sofreu punições ali dentro desse sistema, eles impedem que os macacos novos cometam o mesmo tipo de comportamento que fez com que eles fossem punidos no passado. Isso eu acho que já é um outro exemplo de moralidade em tenra infância lá nos animais. Por fim, eu gostaria de citar um terceiro exemplo, que esse já é, para mim pelo menos, é bem mind-blowing. É o seguinte, eu estudei psicologia por um tempo, estudei psicologia experimental na universidade, e nós fazíamos experimentos com ratos. Dentro desses experimentos, o nosso professor, né, que foi formado no Centro de Psicologia Experimental na USP, ele trouxe para nós um artigo científico onde uma família de ratos, né, uma espécie de rato, foi colocada em um ambiente onde, dentro da gaiola, quando o rato ativava uma alavanca, um botão que era muito específico, tinha uma cor específica, um tamanho específico, e era colocado e estava presente num ambiente específico, sempre que o rato apertava esse botão, ele tomava um choque, e esse choque era péssimo, né? Porque quase matava o rato, porque era um choque, tinha uma voltagem muito grande para aquele animal. Então, foi se percebendo com o passar das gerações, né? Então o rato ele era colocado lá, ele tomava um chocão, mas sobrevivia, ficava por ali, a casa lava, tinha outro rato. O outro ratinho ia lá, blá 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 blá, tomava um choque, quase morria, a casa lava, tempo passava, e foi percebido que depois de certo tempo e certas gerações de ratos, os ratos mais novos já pararam de apertar aquela maldita alavanca. Mesmo tendo a possibilidade, o rato evitava apertar aquela alavanca. E os pesquisadores atribuíam isso à história filogenética do animal, de perceber uma consequência negativa de todos os antepassados daquele rato novo, de terem apertado aquela alavanca e sofrido uma consequência negativa para eles, uma consequência ruim. Então, eu acho que existe moralidade nos animais, eu acho que moralidade é uma das forças naturais que é presente em todos os entes vivos, mas eu acho que a gente não consegue perceber isso numa amplitude maior, porque nós, como seres humanos, estamos meio que isolados na inteligência, porque nós somos os únicos seres que têm tamanha capacidade intelectual. Os nossos competidores mais próximos seriam os golfinhos, que têm uma inteligência, nossa, muito menor que a nossa. Os chimpanzés e os golfinhos, eles não têm uma inteligência que se assemelha à nossa. Nós não conseguimos conversar com eles de uma maneira de igual para igual. Nós os analisamos como seres inferiores, e por isso nós conseguimos compreendê-los de uma forma tal como compreendemos hoje. Mas, Fiodor, o que você está falando, né, pra mim foge um pouco da moral. O que você está falando basicamente é sobre comportamento, né? Então, as espécies elas vão se adaptando pra ter alguns comportamentos que elas não vão fazer pra que os indivíduos dela não morram. Eu realmente acho que a moral tem mais a ver com o que o Denis falou, porque a moral tem que ter uma racionalização, né? Então, mas a moral, ela combina o comportamento. A moral, ela combina o comportamento. Comportamento de você não matar, de você não viver uma vida voltada usando droga, pra você não fumar cigarro, você não encher a cara de álcool, você não bater em ninguém. A moralidade é comportamento. Ô Fiodor, eu achei excelente os exemplos que você deu, sabe? São, realmente, acho que é isso mesmo. Só que eu ainda sinto que todos os exemplos que você deu, eles ainda estão alicerciados no aspecto de prazer e dor. Mesmo que, lógico, tem um aspecto de seleção natural, e aí, ao decorrer das gerações, por exemplo, dos ratos, eles evitam fazer
tais ações, mas essas ações não estão pautadas pela moralidade do que é certo e do que é errado, e sim do que dá prazer ou do que causa dor. Por exemplo, o choque, ele vai causar uma dor. E aí esse estímulo-resposta que esses indivíduos eles estão apresentando não é pautado numa moralidade acerca do que é certo ou errado, do que é bom ou mal, entendeu? Então, essa moralidade, como você falou sobre fumar, ou sobre roubar, ou sobre matar, mais do que um prazer e a dor, dita como indivíduos dentro de uma sociedade devem comportar de forma correta e de forma boa, ou, como a gente pode dizer na filosofia política, de uma forma justa. Sim. E a justiça, ela está para além do que é prazeroso ou doloroso, porque às vezes você vai ter que realizar ações que são moralmente boas, mas que são dolorosas, entendeu? Então, e volto a dizer, o ethos, ele encontra-se na natureza, mas essa moralidade da distinção do que é o certo e o errado, do que é o justo ou injusto, do que é o virtuoso e o vicioso, ela não se pauta nesse aspecto animal. Você vai, por exemplo, você consegue viciar um rato, mas você não vicia um rato porque ele entende que aquilo é certo ou que é errado. Ele não tem essa distinção moral de certo e errado, o vício ou a virtude, mas porque ele vai querer se apossar cada vez mais daquilo que causa prazer nele. Claro, os indivíduos, os seres humanos, eles utilizam-se muito desse aspecto de prazer. Se não fosse isso, não existiriam remédios psiquiátricos que eles liberam neurotransmissores que dão a nós essa sensação de prazer. A gente já tem isso na psiquiatria, enfim, né, no entendimento da psique humana, que a gente consegue moldar como a gente vai ter prazer sobre as coisas através de uma substância externa ao ser humano que dá a nós essa sensação de prazer. E essa sensação de prazer, de fato, nos leva a agir de tal maneira em que é benéfico, além de prazeroso, para o nosso bem viver, né? Porque, por exemplo, é muito difícil você dizer que um animal ele consegue entrar numa depressão pelo simples fato de querer se autodegradar. Nenhum animal dentro da natureza, através do seu instinto, sempre as ações instintivas, elas são fundamentalmente para manutenção e para continuação de uma vida. Então, dificilmente você vai ver um animal que ele tem um juízo de valor onde ele é autodestrutivo, além do ser humano. Então, ainda assim, ele operacionaliza a sua vida, claro, ainda de maneira ética, né? Eu diria esse ethos animal, mas ele não está operacionalizando no campo do que é o certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Então, o animal ele não mata por ser ruim, sabe? Ele não precisa ter uma justificativa moral para realizar uma ação de assassinato, por exemplo. Diferente do ser humano. A gente pode matar e pior, a gente pode justificar através de um ethos de que aquilo é prazeroso. E isso é questionável. Entendeu? E a moral vira e fala, olha, você não pode matar as pessoas porque você sente prazer em matar. Entendeu? Eu gosto de usar uma analogia de que, assim, ética é o que você faria, seja certo ou errado, né? Qual seriam as suas ações se ninguém estaria te olhando? E a moral é o que você deixaria de fazer porque os outros te olham. Então, a moral e a ética nos indivíduos, nos seres humanos, ela operacionaliza nesse aspecto. Porque, independente da sua conduta moral, você exerceria tal coisa que está para além de um julgamento moral de uma sociedade. Entendeu? Então, enfim, eu me perdi, mas é basicamente isso. Interessante. Olha, bom, tenho coisa pra falar Olha, disso aí. essa. O cafezinho tá escrevendo um monte de coisa, a gente não tá lendo, né?
O cafezinho já escreveu um Você- monte de coisa aqui. o negativo, você quer ler agora? Rapidinho, Eu já vou que a gente ler, deu uma- vou ler aqui.